Vamos lá, galera, continuando aqui a nossa aula. Eu já fiz alguns user cases aqui, ó, já fizemos 7 dos 14. Então nós fizemos os últimos agora, foi deve permitir o cadastro da mãe, criar o bebê, a gente fez a parte do bebê, que é esse user case aqui, ó, referente ao bebê e referente ao médico, nós fizemos, tá? E como ficou? Vai ser a aula 8 aí, que é essa que eu vou apresentar. Só que vai ser resumido, então eu já fiz a boa parte, só vou passar por cima explicando. Ela é tranquila porque a gente tem os testes. Então é o seguinte: nós tínhamos parado na outra aula no teste da mãe, que foi o mais longo e o mais denso aí. Foi o primeiro teste que nós fizemos e ele está dessa forma. O que aconteceu? Eu centralizei os repositórios em memória dentro da pasta teste, ou seja, que o nosso ambiente é um repositório locado, né? Vou entrar dentro do arquivo aqui para vocês verem. É simplesmente o que foi. Vou pegar aqui, ó, repositório mãe. Vamos abrir aqui, ó, repositório mãe. Nós transferimos aquele código para cá. Vamos executar, ó. Teste da mãe. Todos têm que passar. São 5 testes aí, 3 testes e 5 acertes. Ou seja, então o teste mãe, o que ele fez? Ele criou, alterou, verificou se na hora que eu inseri uma nova mãe não veio duplicidade. Passou nesses 3 testes com os acertos certinhos. Aí depois, o próximo teste foi o do Doctor. Doctor, mesma coisa, criamos um repositório para ele em memória, que ele faz as seguintes ações. Ele tem o criar, o update, uma busca e listar todos os médicos. Como que é o teste dele? Cria um médico, testa. Não deixa recadastrar o médico. Você pode ver que passou o médico novamente 2 vezes. Ele não deixa. Ele derruba uma exceção aqui em cima, ó. Doctor já existe. Ele altera o registro do médico. No caso aqui, estou dando update. Ele altera a habilidade, ó. O médico inicial, cadê a habilidade? Ele tinha uma habilidade com número. E aqui ele entrou com outra habilidade. Foi a alteração que eu coloquei. Os outros dados eu não posso alterar. Não, eu não sei se está errado, né? Mas só quis alterar essa. Só habilidade. Lista os médicos. Ou seja, eu crio 1000 médicos. Gero ele dentro do nosso banco em memória. Que lembra, cada teste é individual. O banco é recriado de novo. E essa é a vantagem do teste em memória, que a gente está testando o algoritmo. Não chegamos nem a conectar com o SQL ainda. Não estamos mexendo em tabela nem nada. E o programa já está rodando. Isso é fantástico. Então a gente pode usar, de vez a memória, a gente pode usar um arquivo de texto. Ou um API, como eu comentei no outro vídeo. Ou o próprio banco. Aí você escolhe, mas SQL serve, tanto faz. Entendeu? Desde que respeita a lógica. E a lógica é o seguinte: quando ele entra para salvar no banco, ele usa a entidade do banco. E não o modelo que eu estou passando como DTO aqui de entrada. Lá na camada do banco, é convertido para entidade. Camadas bem separadas. O retorno que sai de lá quando eu faço uma listagem, me sai um input de um DTO de entrada também. Na hora que eu for jogar para a tela, para saída para um servidor ou uma página, ele vai sair um DTO de saída. No caso aqui seria um Doctor Output. A listagem, ele devolve uma listagem de Doctor Input. Como que é? Entrar lá. Entrando aqui a gente vê, ele executa o comando WAL. Dentro do repositório WAL faz o quê? Monta a lista de doctors, passa todos os doctors o Doctor Input. Poderia ser output, mas eu quero transmitir todos esses
esses contextos até a camada mais alta. Só na saída que eu jogo com output. Seria um Dr. Output. Que assim eu mantenho um único objeto trafegando entre as camadas. Para não ter aquela entra input e sai output. É certo, né? Mas se por bem a gente vê que fica legal trocar, a gente troca. Que a gente agora está apoiado nos testes. Mas enfim, ele monta a lista e devolve. Então vamos rodar o teste do Doctor, que é os médicos, né? Doctors, tem que funcionar também. Passou 4 testes, 1007 asserção. Lembra que tem 1000 médicos que são cadastrados? Então por isso que deu todo esse valor. O próximo teste é o recém-nascido. Esse é meio trabalhoso. Porque o recém-nascido, a regra é o seguinte. Tem aqui, ó, criar um bebê. Associar a mãe. Associar a mãe. Então, tem os métodos de criação, o update e assim por diante. Deixa eu abrir o teste agora. 3 testes, a gente já cobriu boa parte do sistema. Quase tudo, tá? Tá faltando um pouco pra gente terminar os casos de uso e depois só jogar nas telas. Ó, cria o bebê. Só que para criar o bebê eu preciso da bendita da mãe. Então eu instancei quem? Os dois repositórios. O newborn em memória e o monter em memória. Ou seja, pego dois repositórios, pego a diferença de data aqui para jogar para criança, crio a mãe dessa crio a mãe aleatória. Quantas mães eu coloquei? 2000 mães para não ter repetição, né, de ID e nem de nome. Principalmente de ID, né? Que eu acho que é difícil ter. Mas data de nascimento, o que eu faço? Eu faço a seguinte conta. Eu pego a data atual menos o range de 20 anos até 90. Ou seja, uma janela de espaço que ele vai descontar da data atual para a mãe sempre ser mais velha do que o filho, né? Com base em 20, aqui estamos falando de mãe que pode gerar a partir dos 18 anos para cima, entendeu? Então, ela pode gerar de 18 até o que sai entre a diferença de 20 e 90 aqui, que é dinâmico. Por que eu tive que fazer isso? Porque a mãe não é menor que o bebê, né? Aí nós criamos as mães, colocamos nesse array aqui. Aqui é só pra gente consultar, tá? Eu tô dando na verdade eu tô dando um insert lá no banco, tá vendo aqui, ó? Execute. Eu tô usando esse array aqui pra me fazer uma conta direta aqui pra não precisar puxar do banco. Entendeu? É que a mãe tem que estar lá, senão eu não consigo buscar ela pra depois validar, entendeu? Aí aqui o recém-nascido. É um recém-nascido. Nesse caso aqui eu parto, só nasce um, tá? Não tem gêmeos não. Não corre o risco de ter gêmeos. A gente poderia implementar depois. Pra completar o designer aqui da brincadeira. Beleza? Mas é tranquilão. Implementar um recém-nascido aqui. Com os testes a gente consegue. O que acontece? O nome do bebê. A data de nascimento. Aí a data de nascimento ele só recebe a data menos a diferença lá em cima. A diferença é a data menos 30 aqui. Entendeu? Eu poderia fechar para ficar legal. É que 30 é um padrão que trava dentro do contexto das idades. Não vou mexer não. Mas enfim, vamos lá. Aí ele gera. Aí eu pego a mãe. Lembra aquele array que eu criei? Eu vou da primeira mãe até as mães encontradas. Pegando o code da mãe que eu encontrei. E jogo para cá. Associo. Aí aqui eu mando criar. Para que isso? Você vai entender agora. Se eu fizer assim, ó. Vou deixar ele passar aqui. Vou dar um DD, uma função que eu criei para poder parar. E vou fazer o seguinte, ó. No primeiro, eu vou imprimir o bebê. Pra gente ver se a gente acha o associado.
E no segundo, eu vou usar o próprio repositório que eu tenho aqui, que é o Monster em memória. Tem o BY, que recebe um code. E eu vou pegar do bebê o código associado. Olha que legal. O que vai acontecer aqui? Quando eu inserir um bebê, pelo código eu vou buscar quem é a mãe, como se fosse numa consulta do banco de dados. Vou executar aqui, ó. Olha que legal. New. Ele vai parar naquele teste. O que ele fez? Ele pegou, criou um bebê. Como que esse bebê tá? Tem um código, o bebê é tal, nasceu dia 27, às 2h40, com 15 centímetros e 3 peso, né? Peso aqui, peso 15 quilos e 3 centímetros. Bebezito aí. Ou pode ser 15 gramas, né? Aí se define aí. Beleza. A mãe associada é esse número. Aí ele foi lá, ó, consultou quem é a mãe associada. A mãe é essa, ó, fez um código. A mãe associada é a mãe tal, endereço, telefone. Ela nasceu em 2007, às 11h21. Ou seja, se a gente fazer uma conta só nessa mãe aqui, o bebê nasceu quando? 2027. E a mãe nasceu 2007. 2027 menos 2007, a mãe tem 20 anos. Então, uma idade legalzinha para ter a criança aí, beleza? E se eu executar de novo, vai vir outra mãe. Ó, a mãe nasceu em 94 e o bebê dela nasceu em 27. Entendeu? Então, ele tá meio que mantendo um padrãozinho aí. Beleza? Aí eu vou soltar tudo. Vou dar o teste puro. Passou. Entendeu? E vou soltar todos os testes. Rodar todos. Tem que todos passarem. E isso está garantindo a nossa estabilidade. A partir de agora a gente está baseado nos testes. Qualquer mudança que a gente fazer, esses testes têm que funcionar. Não podem quebrar. Ele roda todas as vezes sem quebrar. Ó, ele já está pensado para não ter duplicidade. Já está evitando um monte de coisa. Tem algumas coisinhas que a gente vai colocar depois. Olhando aqui o nosso user case, eu coloquei mais um user case aqui, ó. Que nós temos que fazer? Fazer com o vídeo aqui. O que ele tem que fazer? Deve buscar as crianças nascidas, né? Que é o newsboys aí, com base na data. A gente pode ver que não tem. Ó, nós temos quais recursos? Falha. Se tiver recadastro, que nem da mãe do doutor, atualiza. Aí, o atualizar aqui, ele atualiza algumas pontinhas só. O que eu deixo ele atualizar aqui é só, se eu não me engano, é o peso e a altura. E joga para atualização. Só que não tem a busca. Ela tem a busca pelo código, mas não a busca pela data. Pelo código ele tem, por causa do quê? Por causa que eu preciso. Até coloquei o AL aqui, ó, mas o AL aqui eu vou trocar, tá? O AL aqui eu acho que eu vou colocar pela data, para buscar no dia. O bytecode aqui, ele busca uma criança. Devolve uma criança, beleza? Enfim, então os testes estão aí para garantir a nossa segurança. Ó, deu um erro. O que aconteceu aqui? Quebrou. Como é aleatório, ele duplicou. A gente depois tem que dar um mais para frente. No próprio teste de memória, a gente não vai deixar isso acontecer, mas aconteceu porque está validando, tá? Porque houve duplicação. Se rodar de novo, não vai ter. Eu estou num ambiente aleatório. Eu não posso deixar uma mãe ser duplicada ou um bebê ser duplicado, entendeu?
Se ele abortou, ele tá certo. Só que ele deveria sempre dar o correto. Não ter duplicação. E não cair aquele erro. Então espera aí até amanhã, a gente grava mais uma aula. Né? Tá muito legal. Logo mais a gente tá próximo da gente meter a mão e fazer as telas, hein? Que aí é só a gente fazer a parte do controlador e tocar o barco. Pra gente evitar a duplicidade, olhando o caso da duplicidade que deu aqui, que é bem raro acontecer, mas acontece um caso ou outro, coisa que não deveria, né? Ó, mudar várias vezes, dificilmente vai dar uma duplicidade. Se der o teste falha. Essa é a nossa garantia. Entendeu? Todos passaram. Todos passaram. Ó. Todos passaram. Aonde a gente tem duplicidade, o que a gente tem que fazer? É mudar a ordem. Então, onde a gente valida? No create aqui, ó. A gente valida aqui. Então, pra gente resolver a duplicidade, o que a gente vai ter que fazer? Adivinha? Tirar esse cara daqui. Olha que doideira. Tirar esse cara daqui e jogar esse cara pra fora. Jogar ele pro user case e resolver essa situação. Entendeu? Que a duplicidade é daqui, ó. Sim. Provavelmente a mãe ou o bebê. Eu faço um loop aqui. Faço o loop. Então aqui, antes de fazer o loop, eu tenho que verificar se a mãe existe. Primeiro, onde que eu crio a mãe aqui, ó. Antes de executar isso, né? Ele entrou aqui. Esse cara é criado e eu tenho que rodar ele enquanto eu não eu tiver duplicidade, eu tenho que rodar ele de novo. Nesse caso é porque eu estou rodando dinâmico, tá? Por isso que eu tenho que fazer isso. No banco, isso daqui a gente vai retornar com o próprio erro que está dando. Está correto. E não deixa passar duplicidade. Entendeu? Ó. E se o teste quebrou, é porque entrou uma coisa dupla. Beleza? Ok, então basicamente é isso, galera. Compartilha aí nosso vídeo. A gente está já bem adiantado. Então, basicamente, lembrando que o código do banco é criado por nós, tá? E não a aplicação. Então nós temos mais quais user case. Eu acho que coloquei aqui no lugar errado, tá? Esse aqui é do bebê. Ah não, eu coloquei lá também na mãe. Os dois assim. Esse daqui para ficar melhor. Não, esse aqui não. Acho que é o mesmo, né? É o mesmo. Esse aqui, ó. É do bebê. Agora, o que vai dar trabalho é esse. Esse daqui. Porque, ó. Criar adversário é tranquilo. Permitir desativar e desativar. Deve desativar o adversário e não deletar. É um card só, tá? Vou até colocar aqui, ó. É um requisito só. Deixa eu apagar ele aqui. Entendeu? Ou seja, ele deve só desativar o berçário e não apagar os registros que tem lá. Deve adicionar um novo parto associado. Esse daqui vai dar trabalho. Ó. Deve associar um novo parto associado à mãe e à criança. É o que nós vamos fazer junto. Daqui nós vamos gravar todos. Vai demorar um pouquinho, mas vamos gravar. Inclusive, já vamos jogar para lá. Como a gente está fazendo aqui ó, nas nossas tarefas. Aqui. Pra gente já pegar logo em seguida. Esse daqui vai ser na próxima aula que a gente vai fazer. Pra dar sequência aqui. Que aqui tudo tá na sequência pra gente completando o sistema, tá? Legal, né? Lembrando, galera, que isso tudo aqui tá no Git, tá?
nós temos 3 user cases aí a mais agora para fazer. Vou deixar na sequência mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, temos uma tarefa, 2, 3, 4. 4 tarefas aqui. 1, 2, 3, 4. Isso. Ou seja, nas próximas aulas a gente já vai fazer isso. Aí nós vamos ficar com uns 8, 9, 10, 11. Aí só vai faltar uma, que é do KPI. São aqueles relatórios que a gente vê, os indicadores lá do programa que a gente apresentou nas aulas anteriores, beleza? Compartilhe esse vídeo com um amigo aí. Vamos aprender um pouco mais. Beleza? Alô?